Esta história original pertence ao canal KS Studio, e sua repostagem, seja da história ou do vídeo, não é permitida. Plágio é crime. Obra protegida sob Lei 9.610. Atenção! Esta produção é totalmente amadora e independente, com recursos muito limitados. Pedimos a você que está ouvindo compreensão. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e comente o que achou do capítulo. Com sua interação, o canal cresce e a qualidade dos vídeos também. Novos capítulos toda quarta-feira, às 18 horas. Classificação indicativa. Mais 18 anos. Capítulo 4 Caranguejinhos. Mateu finalmente se demitiu, sem aviso prévio, sem ter outro emprego em mente. A moça do RH o olhou como se ele fosse louco. Ele não estava tão preocupado assim. Era um homem solteiro, tinha casa própria e uma reserva de emergência bem gorda no banco, e gastava pouco. Poderia passar os próximos 2 anos sem emprego sem ter que se desesperar. Ainda assim, sentia um frio na barriga enquanto caminhava para fora de seu ex-local de trabalho com o restante de suas coisas. A frase "vai ficar tudo bem" tocava como um mantra em sua mente. Tinha algo mais urgente com o que se preocupar naquele momento: o casamento do G. Nunca pensou que isso se tornaria um tópico em sua vida, mas ali estava. Lila era uma mulher minuciosa, e por isso já tinha elaborado todo um plano de ação a ser executado. Ela ia negar sua presença no evento, enquanto ele deveria confirmar e informar que levaria um acompanhante. Grande parte do trunfo deles estava no elemento surpresa, segundo ela. Então ninguém poderia saber que essa tal acompanhante era Lila. O próximo passo era conhecer um ao outro melhor para dar uma veracidade maior à farsa, e eles tinham pouco tempo para fazer isso. Haviam sido convidados em cima da hora. 2 dias depois de terem firmado aquela espécie de pacto, Mateu dirigiu até o outro lado da cidade para encontrá-la. Convidá-la para sua casa não era uma opção, dado o que já tinha acontecido antes, e Lila não tinha certeza se Garrett era íntimo de algum de seus vizinhos. Então era mais seguro que eles fossem para uma vizinhança distante. Ela insistiu em ir a um brechó. Seria lá que ele a encontraria. Depois de 20 minutos tentando achar onde estacionar, ele finalmente chegou ao lugar. A loja em si mais parecia um mausoléu que um estabelecimento, com um monte de bugigangas espalhadas por uma sala coberta de poeira. No meio daquela bagunça estava Lila, muito empenhada em procurar algo, tanto que se assustou quando Mateu a tocou no ombro. "Ah, você chegou", ela exclamou suave. "Que bom. Me ajuda a procurar algo que sirva de presente de casamento." "Você vai comprar aqui o presente?" "Óbvio. Até parece que eu vou gastar meu suado dinheirinho num presente caro para aqueles dois. Além do mais, não é como se eles precisassem de nós para ter uma air fryer." Fazia sentido. Ele deu de ombros e começou a olhar em volta com mais atenção, tentando encontrar algo que combinasse com os noivos. Contudo, Mateu não conhecia nenhum dos dois suficientemente para escolher um bom presente, então desistiu da tarefa bem rápido. "Você tem alguma coisa em mente?" ele perguntou a Lila. "Nada em específico. Só precisa ser o mais ofensivo possível." Ela disse a última parte de maneira cantada. Mateu riu anasalado. Ele estava realmente determinado a ser um incômodo. Ambos vasculharam o local em busca de algo que fosse tão cafona e odioso a ponto de fazer alguém realmente se ofender. Mas tudo parecia sem apelo. Um presente ruim por si só não ia alcançar esse efeito. Era necessário um contexto por trás. "Vamos ficar aqui um bom tempo." Ele suspirou entediado. "Então, o que namorados devem saber um do outro?" "Tudo, eu acho." Ela analisou com cuidado 2 troféus quebrados. "Sim, mas não é como se eles fossem fazer um quiz conosco. O que eu devo saber sobre você que possa surgir numa conversa casual?" "Vamos começar pelo básico." Ela mordiscou o lábio enquanto pensava. "Meu nome verdadeiro é Dalila. Dalila Maria Fuentes Velásquez. Lila é só um apelido." "Certo." Ele fez uma anotação mental. "Onde você mora?" "No centro. Edifício Golden State. 14º andar." Ele assobiou impressionado. Talvez ele devesse considerar uma mudança de carreira se freelancing estivesse pagando tão bem assim. "Por quê? Uma garota não pode ser bem-sucedida?" Ela perguntou em tom divertido. "Pode sim, todo o poder às mulheres." Mateu levantou os braços em sinal de rendição.
mas eu achei que o mundo editorial estivesse declinando com os anos. Publicações tradicionais com certeza estão, mas eu fico bem longe dessa parte da indústria. Ele assentiu e se sentou em uma cadeira velha. O nome da minha mãe é Milagros. Papai se chama Alberto. E eles se divorciaram tem alguns anos. O que mais sobre mim? Ela olhou para cima enquanto refletia. Ah, eu não tenho irmãos. Nem eu. Mamãe teve que fazer uma esterectomia quando eu era criança. Foi um trauma bem grande para ela. Lila sorriu de maneira melancólica. Nunca mais foi a mesma depois disso. Eu sinto muito. Ele respondeu com sinceridade. Mateu gostou de como ela não tinha medo de compartilhar coisas íntimas assim. Minha mãe não teve nenhum motivo de força maior. Quando eu nasci, ela percebeu que eu odiava crianças, então um filho só foi suficiente. Lila riu abertamente. Como ela se chama? Edith. E meu pai se chama William. Mateu acabou esbarrando com um pé em algo quando foi se levantar. Era uma caixa, e alguma coisa dentro dela chamou a atenção de Lila. Ela ajoelhou no chão para remexer dentro dela. Seu rosto acabou ficando tão próximo da virilha dele que Mateu decidiu ajoelhar também e ver o que tinha despertado o interesse dela. Era um microscópio velho. Ao notar onde os clientes estavam mexendo, a atendente da loja interviu. Me desculpem, mas esses itens não estão à venda. Ela sorriu educada. São algumas coisas que eu tirei do sótão de casa e deveria ter jogado fora. Esse microscópio, por exemplo, está quebrado. Eu não preciso que ele funcione. Se incomodaria se eu ficasse com ele? Quero para decoração, pediu Lila com aqueles olhos de cachorrinho que caiu da mudança. Ah, bem, se é assim, tudo bem. Como agradecimento, Lila acabou comprando um abajur que ela tinha classificado como vintage. Na opinião de Mateu, não passava de uma geringonça que provavelmente nem funcionava, mas ele não disse nada. Ela parecia satisfeita, mas ele não tinha entendido tal contexto por trás do presente. Você vai saber quando eu entregar. Disse apenas isso ao ser questionada. As coisas estavam correndo bem. Lila tinha encontrado o presente perfeito e já tinha pensado na frase perfeita para dizer quando entregasse. Seria infantil e até ridículo, mas o que naquele plano de vingança era realmente maduro? Nada. Os dois caminharam lado a lado na rua, tagarelando sobre detalhes mundanos acerca de si mesmos. Mateu explicava algo sobre a última pessoa com quem saiu antes de Hillary, uma moça que ele tinha conhecido na biblioteca local. Sei lá, acho que a culpa foi minha, em parte. Eu criei a expectativa de que ela seria mais conservadora por ela ser bibliotecária. Ele deu de ombros, mas na hora ela me deu um tapa tão forte que eu desanimei no mesmo instante. Ah, mas essas coisas se discutem antes de fazer. Ela não pensou que poderia haver a possibilidade de você não ter tesão em apanhar? Provavelmente não. Ela foi com tanta segurança. Mateu deu de ombros e então riu. Depois eu fiquei me perguntando se eu passava a impressão de ser masoquista. Lila o fitou por alguns segundos como se estivesse fazendo uma avaliação séria sobre o assunto. Talvez um pouco. Ele a cutucou com um cotovelo em protesto e os dois caíram na risada. Até que Mateu avistou uma sorveteria do outro lado da rua, e ambos concordaram em parar lá para comprar uma casquinha. Estavam no balcão, prestes a pagar, quando Mateu ouviu uma voz familiar atrás de si. O jogo de ontem foi palhaçada, disse uma voz masculina. Olhando de canto de olho, ele avistou a pessoa menos indicada para encontrar naquele momento. O maior fofoqueiro de São Francisco. Atlas. Puta que pariu. Não olha para trás agora, ele sussurrou para Lila. Mas tem gente da empresa do Garrett aqui. O quê? Ela exclamou baixinho. Nós estamos no meio do expediente deles. Mateu entregou o dinheiro à atendente e segurou firme seu sorvete. Não fala nada e nem olha para eles. Vamos tentar sair de fininho. Ele deu a mão para ela e não pôde deixar de reparar no leve formigamento instantâneo que isso causou. Mateu devia estar muito carente de toque para um apertar de mãos deixá-lo tão emocionado assim. Revirando os olhos mentalmente para si mesmo, o homem começou a se mover lateralmente para não encarar Atlas, e Lila o acompanhou. As pessoas ao redor começaram a encará-los com estranhamento, enquanto eles tentavam fazer uma curva para se virar sem Atlas ver seus rostos. No entanto, obviamente um casal andando como caranguejos no meio de uma sorveteria ia chamar a atenção, e o homem quase que imediatamente olhou para os dois. Num ato desesperado e nada sutil, Lila levantou a bolsa que estava segurando para esconder suas identidades e apressou Mateu para saírem logo do estabelecimento. O que foi? Ouviram alguém que estava com Atlas indagar. Eu acho que conheço aqueles dois de algum lugar, ele respondeu.
Assim que puseram os pés na rua, Mateu e Lila começaram a correr e só pararam ao entrar no beco sem saída mais próximo. Somente com aquela pequena corrida de alguns metros, os dois ficaram mais ofegantes que uma pessoa com asma teria ficado. Jesus! Ela conseguiu dizer após vários segundos sugando o ar. Eu preciso voltar a malhar. Mateu, que estava, não surpreendentemente, pior que ela, só conseguiu rir. Ainda assim, ele puxou seu celular e pediu um Uber. Nada impedia que Atlas saísse daquela sorveteria e achasse os dois ali. E então todo aquele mico teria sido à toa. Ficou combinado que os dois evitariam encontros em público, até o dia da viagem. O dia já ia acabando num típico pôr do sol californiano, quando o celular de Mateu vibrou. Ele se precipitou até o sofá para agarrar o aparelho, na esperança de que fosse Lila dizendo mais algum detalhe estranhamente específico de sua vida. No entanto, era só a mensagem semanal da sua mãe, perguntando se estava tudo bem com ele. Edith era uma mulher muito prática, por isso suas mensagens costumavam ser diretas. Bastava que Mateu assegurasse que estava vivo, saudável e se alimentando, que a conversa acabava. Daquela vez tinha sido igual, as mesmas 3 perguntas de sempre, as mesmas 3 respostas. Deslizando pelas conversas monossilábicas anteriores àquela, ele notou algo. Fazia 6 meses que não via seus pais, apesar de morar a apenas 20 minutos da casa deles. Isso era tempo demais, e lembrar disso fez se sentir solitário. No fundo, Mateu sabia que seus pais não se importavam com isso. Nenhuma vez na vida ele tinha recebido puxão de orelha por não visitar tanto quanto deveria. Aliás, se ele tinha saído da faculdade direto para o próprio apartamento, foi graças aos seus pais que cederam o imóvel para ele. Mas volta e meia, Mateu sentia falta daquelas pedras de gelo que o haviam criado. Esse era um daqueles dias. Como de costume, se convidou para jantar com eles, e como de costume, sua mãe disse que não tinha cozinhado. Tudo bem, ele levaria algo. Foi até o quarto para trocar de roupa, porque se aparecesse com alguma camiseta de estampa nerd, ganharia um discurso de meia hora de seu pai sobre as possíveis razões da solteirice de Mateu. Pouco tempo depois, estava estacionado na frente da garagem da sua casa de infância. Com um visual tão datado, se a pintura descascada não deixasse óbvio que tinha sido construída há uns 40 anos atrás, a fachada deixaria. Fumando um charuto cubano na entrada estava seu pai, outro artefato dos anos 80. Um homem que nunca tinha sentido um pingo de ansiedade na vida, já que tinha coragem de sair de regata e samba-canção no meio da rua. Se tinha algo que Mateu invejava em seu pai, era o desapego que ele tinha com a opinião alheia. Pena que ele nunca tinha se disposto a ensinar aquilo ao filho. Achei que seu emprego pagava bem, o velho declarou com aquela voz de fumante. Por que ainda está dirigindo essa lata velha? Porque ainda funciona. O rapaz trancou seu veículo. E o senhor? Por que ainda fuma essa porcaria fedorenta? Quero morrer cedo. Quando passou pelo pai para atravessar a porta, levou um tapa nas costas, o mais perto que seu pai chegaria de demonstrar carinho. O lado de dentro não tinha mudado em nada nos últimos 10 anos, nem os móveis, nem onde eles ficavam. Sua mãe era uma mulher sistemática e provavelmente tinha toque não diagnosticado. Até os poucos itens de decoração estavam calculadamente posicionados como costumavam estar na adolescência dele. O tempo parecia não passar naquele lugar. Mateu caminhou até a sala de jantar e viu a mãe na cozinha mexendo no armário, provavelmente procurando por pratos. Ele colocou a pizza que trouxe na velha mesa de carvalho e puxou uma cadeira para se sentar. Tire a caixa da beirada, vai acabar caindo no chão, disse ela sem sequer se virar para ele. Mateu nem questionou como ela sabia. Se limitou a empurrar a tal caixa mais para o centro e cruzou os braços. Boa noite, ela disse num tom rígido. Boa noite, mamãe. Como está? Estou como disse por mensagem. Bem. Anos de convivência tinham ensinado a Mateu que o sempre presente mau humor de sua mãe não tinha a ver com ele especificamente. Não importava a ocasião ou a companhia, o estado de amargor de sua mãe era permanente. No entanto, infelizmente ele não tinha entendido aquilo rápido o suficiente para evitar alguns traumas de infância. Foram bons anos achando que a tragédia da vida de Edith tinha sido para ele. Fazia muito tempo que eu não vinha aqui, então achei que não ia fazer mal uma visita rápida. Mateu deu de ombros e sua mãe respondeu com um grunhido. Trouxe do sabor que eu pedi? Perguntou seu pai, que entrou arrastando seus chinelos tipo pantufas. Mateu abriu a caixa e o vapor de comida quente subiu. Seu pai pegou um dos pratos que sua esposa estava entregando, serviu 2 fatias para si e sentou-se na cabeceira da mesa com o jornal aberto cobrindo seu rosto. Quem é que lia jornal aquelas horas da noite?
Então, iniciou o filho do casal, o que de novo aconteceu por aqui? Nada. O que de emocionante você espera que aconteça na vida de dois velhos? Sua mãe é aquela mania de agir como se já tivesse 70 anos. Edith mal tinha chegado aos 50, mas já era rabugenta como se tivesse o dobro da idade. Mateu revirou os olhos internamente e mordeu a língua para não responder à altura. Como tia Beth tem estado? Da última vez que eu a vi, ela estava terminando a quimioterapia. Isso tem quase 3 anos, interrompeu seu pai. Ela já está com metástase. Inclusive você devia visitá-la, sabe? Se quiser vê-lo uma última vez. Sua mãe completou. Mateu estacou com a pizza na mão. Tia Beth era a única irmã e último membro vivo da família de sua mãe. Já não eram tão próximos, mas ela foi muito presente na infância dele. Seus pais costumavam não ter paciência de responder às milhares de perguntas que uma criança normalmente faz. Então, quando ele queria entender algo, era com ela que Mateu falava. Os verões na casa de praia de tia Beth certamente eram as melhores memórias que ele tinha. E só agora a senhora avisa. Você trabalha tanto, não quis incomodar. Também estávamos esperando ver se o quadro dela seria realmente irreversível. Mateu baixou um pouco seus óculos e apertou o canto dos olhos, frustrado. Não era possível alguém ser tão insensível assim. Bem, não fique tão chateado. Morrer não é uma coisa tão ruim, principalmente no caso dela que está sofrendo tanto. Betty precisa descansar. Ele encarou sua mãe por alguns segundos, e sua expressão era tão plácida que alguém poderia achar que estavam falando sobre o clima. Mateu refletiu por um segundo e viu que não estava na posição de acusá-la de nada. Ele deveria ter se mantido atualizado sobre o estado de saúde da tia, ao invés de confiar que seus pais o avisariam se algo acontecesse. Onde ela está internada? No dia seguinte ele faria uma visita. Levaria um monte de flores e o chocolate belga favorito dela, qualquer coisa que ajudasse sua consciência a pesar um pouco menos. Se calou e começou a comer. Péssima ideia essa de ir visitá-los. Era perda de tempo esperar qualquer tipo de calor e conforto naquele lugar. Ir lá só servia para relembrá-lo do porquê ele não ia com frequência. Ninguém disse mais nada. Ele terminou de comer sua fatia e foi embora com uma despedida rápida. Que pessoas tão estranhas e assépticas eram seus pais. Pareciam 2 garrafas de álcool 70. Quando era mais novo, ele se perguntava o porquê dos dois serem casados, já que era óbvio que não se amavam. Mas vendo eles agora, ficava claro o motivo. Ninguém mais aguentaria 2 esquisitões como eles. Na manhã seguinte, Mateu foi visitar tia Beth com todas as flores e chocolates que seu coração pudesse desejar. Ela, como um anjo que sempre foi, perdoou ele imediatamente por seu descaso. Não foi o suficiente para fazê-lo se sentir melhor, mas ver que ela poderia partir desse mundo sem rancores ou outros sentimentos pesados em seu coração foi tranquilizador. Sabe, Mateu, eu até estou morrendo um pouco jovem, disse ela segurando a mão dele com um aperto fraco. Mas acredita que isso não está me incomodando? Esses 55 anos foram bem gastos. Tenho certeza que sim, tia. Me orgulho muito de ter tido força de caráter o suficiente para viver a vida como quis. Deus sabe que não foi fácil, sendo uma mulher solteira naquela época. Ela esboçou um sorriso fraco. Meus pais achavam que eu estava possuída. Vovô e vovó eram malucos. Sem dúvida, mas também eram covardes. Sabe, meu filho, deixar de fazer as coisas por sentir medo é uma perca de tempo imperdoável. Ela buscou o olhar dele. Se eu posso te deixar um ensinamento, é esse. Nunca deixe de ser quem é, ou de viver como quer por medo de se machucar. Metade da vida humana é sobre sentir dor. É inevitável. A outra metade é sobre fazer essa dor valer a pena. É assim que se vive ao máximo. As palavras de sua tia ecoaram em sua mente por muito tempo depois de ele ter ido embora do hospital. Horas depois, ele girou o celular na mão, decidindo se devia ligar ou não para Lila. Não tinha nenhum assunto em particular para falar com ela. Só queria ouvir sua voz. Mas parecia ridículo ligar assim. Não era como se eles estivessem saindo juntos de verdade. A dor é inevitável. É necessário fazê-la valer a pena. Ele acabou ligando, e Lila o atendeu com sua conversa animada de sempre. Talvez tia Beth tivesse razão, e a covardia fosse a grande pedra no caminho da maioria das pessoas. De todo modo, enquanto ouvia Lila tagarelar sobre sua juventude no Texas, Mateu se sentiu um pequeno vitorioso. Naquela noite, seu medo não prevaleceu, e ele foi recompensado pela conversa de Lila. Mateu desejou que toda noite fosse assim.